Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está agora mais uma vez assistindo um vídeo do canal Sandeco. O meu nome é Sanderson Macedo, eu sou professor e pesquisador na área de inteligência artificial e Data Science. Muito bem, hoje vai ser um vídeo altamente prático, né? Nós vamos desenvolver uma inteligência artificial que será capaz de distinguir tipos de flores, ou seja, nós vamos criar um robô botânico, que eu chamei de robotânico. Robotânico. É um robô botânico, ele é capaz de aprender alguns tipos de flores. E quando eu passar um novo exemplar de flor para ele, ele vai me dizer que tipo de flor é. Você lembra que no vídeo passado a gente abriu um arquivo de dados chamado Iris Flower, que é um dos mais famosos conjuntos de dados na área de Machine Learning e Data Science. Hoje nós vamos trabalhar com esse conjunto de dados e a partir dele nós vamos criar esse robô que vai ser especialista em Iris Flower. Agora, antes de começar com a Iris Flower, eu queria que você soubesse o que é uma Iris Flower. Por isso, Raquel, defina pra gente o que é Iris Flower. Oi pessoal, oi Sandeco. Vamos nessa. Definição de Iris Flower. Iris é um gênero de plantas com flor, muito apreciado pelas suas diversas espécies, que ostentam flores de cores muito vivas. São, vulgarmente, designadas como lírios, embora tal termo se aplique com mais propriedade a outro tipo de flor. É uma flor muito frequente em jardins, muito popular e muito vistosa. Ai ai Sandeco, elas são lindas. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu já estou aqui com o Júpiter aberto, eu criei algumas coisinhas aqui, nós vamos criar o nosso robotânico, né? Criando um botânico virtual, tá aqui ele, ó, o bicho bonitão. Existem basicamente nessa base de dados 3 tipos de flores Iris, que são as flores setosa, versicolor e virgínica. Aqui estão essas flores. Eu coloquei as imagens dela aqui para que você possa visualizar essas flores. E tem uma característica interessante aqui que eu quero chamar a atenção de você sobre essas imagens. É de que essas 3 flores aqui, esses 3 tipos de flores, setosa, virgínica e versicolor, a versicolor e a virgínica são muito parecidas, né? Olha só como elas são tão parecidas no tamanho dela, nas cores. E a setosa é bem diferente. As cores das 3 são parecidas, mas o tamanho da versicolor e o tamanho da virgínica são bem parecidos. Eu vou chamar a atenção você para essa informação, que depois nós vamos ver isso lá nos nossos dados. Então, o nosso Iris Dataset aqui, que é o mais famoso, digamos assim, Dataset Machine Learning, o problema de fazer com que o nosso robô saiba que tipo de flor é um tipo de aprendizado supervisionado. Ele tem que prever qual é a espécie de uma flor Iris usando algoritmos de Machine Learning. Bom, veja bem, voltando aqui nas flores. Se você fosse um botânico, ele desse uma flor, você iria olhar para essa flor, a primeira coisa que você ia perceber da característica dessa flor é o tamanho da flor, não é? A largura, a altura dela, a área que ela ocupa, mais ou menos. Então é mais ou menos isso que nós vamos utilizar. Nós vamos utilizar a altura e a largura da sépala e a altura e a largura da pétala. Você pode perguntar o que é sépala e o que é pétala. Então aqui, ó, essa aqui é a pétala, que é a parte mais interna da flor, a pétala. Nós vamos usar a altura e a largura. E essa parte aqui é a sépala. Nós vamos usar a altura e a largura. Ok? Então vamos começar. Primeira coisa que a gente tem que fazer é carregar as bibliotecas que vamos utilizar aqui. A primeira biblioteca que nós vamos utilizar é o NumPy. Então eu vou importar o NumPy. Depois eu vou também importar o Pandas. Então para visualizar os dados graficamente eu vou usar o Matplotlib. Matplotlib.pyplot. Vou colocar um apelido aqui de PLT. E para mostrar a dispersão dos dados, eu vou usar uma biblioteca gráfica nova chamada Seaborn. SB. E agora, para mostrar esses dados no Jupyter, eu preciso colocar uma linha de comando aqui, que é essa aqui, ó.
%matplotlib inline. Shift Enter. Vamos agora então carregar os dados do CSV. Então eu vou criar um novo data frame, df recebe o pandas, né? Vou mandar ler o CSV e aqui, ó, eu vou chamar o arquivo CSV, onde contém as informações da base de dados das flores Iris. Shift Enter. Agora eu vou mostrar para vocês as colunas dos dados. As colunas dos dados aqui. Então df.columns. Shift Enter. E aqui eu tenho as colunas dos dados. Ó. Eu tenho a largura da sépala, a altura da sépala, a largura da pétala, a altura da pétala e uma coluna chamada target. Tá vendo aqui? Vamos ver esses dados então? É só escrever aqui df, dar um shift, imprimir na tela, né? Shift Enter e aqui eu tenho todos os meus dados, olha só. Então, essa primeira flor aqui tem uma largura de sépala de 5.1, uma altura de sépala de 3.5, uma altura de pétala de 1.4 e uma largura da pétala de 0.2, e esse aqui é uma setosa, tá? Mas tem outros tipos de flores aqui embaixo. Se você rodar para baixo aqui, ó, tem virgínica, tem o versicolor, tem outras coisas aqui, tá? Então, vou agora dar um describe aqui para você dar uma olhada na quantidade que nós temos de flores aqui. Ponto describe. E aí você vai ver, ó, que nós temos aqui na contagem 150 flores, tá? São 50 de cada tipo. Eu vou entregar para a máquina aprender 50 flores de cada tipo. Vou plotar para você a dispersão dos dados, então. Eu vou usar o Seaborn agora para plotar a dispersão dos dados. Presta atenção. sb.pairplot. Vou passar a minha base de dados, que é o meu próprio data frame, o DF, né? E para eles distinguir as cores de cada flor que vai ser colocada na dispersão, eu vou distinguir por classe. Então, as minhas matizes de cor, ou os RU, né? Eu vou colocar aqui o target, tá? Ele vai mostrar por classe. Então, Shift Enter. Vai executando. Aqui. Então, aqui nós temos, então, a dispersão dos dados, tá? O que ele faz aqui nesse gráfico? Ele combina, ele mostra como está a dispersão, combinando característica com característica. Por exemplo, aqui nesse caso, ó, nesse gráfico aqui, eu tenho a combinação da altura da sépala com a largura da sépala. Qual é a distribuição? Então, a largura da pétala com a altura da pétala, veja bem. A largura da pétala combinada com a largura da sépala, tá vendo? Então, essa é a dispersão, tá? Isso aqui é interessante e importante de ver, porque nós vamos nos valer dessa dispersão para poder criar um classificador, de tal forma que quando eu der uma nova flor para ele, ele vai me dizer qual é o tipo dessa flor. Quer ver? Ó, presta atenção. Vamos pensar o seguinte. Ó, só para você ver. Como é que eu posso fazer aqui então? Ó, vamos supor que eu dei para ele uma nova flor e essa flor está mais ou menos aqui. Ó. Vou até colocar de uma cor diferente, vou colocar de preto. Essa flor, ela vai ser introduzida nesse ponto aqui, vamos supor. Que tipo de flor você acha que é? Claramente, a distância que tem dessa flor para esses exemplares nos diz que essa provavelmente será uma flor setosa. Agora vamos supor que eu coloque uma outra flor neste lugar aqui, ó, nesse ponto aqui. Ó. Que tipo de flor vai ser? Provavelmente vai ser uma flor virgínica. E é isso que nós vamos fazer. Quando eu colocar uma nova flor aqui, ou um novo ponto, o algoritmo, o meu robô, vai ver a quem mais ela se aproxima, tá? E vai dizer para a gente que tipo de flor que é. Então vamos em frente. Bom, o robô ele vai classificar baseado somente nas características. Eu preciso separar essas características das classes. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, vou criar uma variável x, tá? E essa variável x vai receber o novo array numpy. E eu vou passar para esse array numpy somente os valores da altura e largura da sépala e da pétala. Então como é que eu vou fazer isso? Do meu data frame eu vou excluir, né, usando o comando drop, a coluna de dados
target. Tá? Vou passar um aqui. Então tá aí. Se eu quiser mostrar, ver essa coluna, esse array que ele criou para fazer a classificação, eu só coloco o X aqui e dou Enter. E agora eu tenho todas as informações que eu tinha anteriormente. Olha aqui, ó. São as mesmas informações, tá? Só que agora eu tenho somente essa área de dados aqui, não tem mais essas colunas, nem o target. Mas eu ainda vou usar o target, presta atenção. Agora eu vou selecionar os targets, né? Ou as classes. Como é que eu vou fazer isso? Y recebe um novo array NumPy. Do data frame eu quero somente o target, tá? Então deu Enter aqui. Se eu colocar Y, ó, você vai ver somente as classes. Então eu separei agora as características, os valores das classes, tá bom? Então agora eu vou usar o classificador KNN, que usa esse conceito de classificação do algoritmo por vizinhos mais próximos, né? Ele é um método não parametrizado, utilizado para classificação e também para regressão. Eu vou explicar depois o que é uma classificação e uma regressão, mas basicamente classificação é o que a gente está fazendo agora. Em ambos os casos, ele calcula a distância entre um novo exemplar com os exemplares que já foram treinados. Veja bem, um exemplo bem claro é esse aqui, ó. Eu tenho esse novo exemplar círculo, tá bom? E eu tenho as classes quadrado e as classes triângulo. A pergunta: esse novo exemplar vai ser o quê? Triângulo ou quadrado? Então eu quero classificar isso entre triângulo ou quadrado. Então o que ele vai fazer é o seguinte: primeiro, ele vai definir um raio de corte. Ele vai calcular as distâncias entre todos os objetos, tá? E aí ele vai pegar só os três mais próximos. Só os três mais próximos. E aí ele faz uma contagem de qual classe teve mais exemplares. Nesse caso aqui, ó, triângulo. Então, na verdade, esse novo exemplar que chegou como um círculo, ele vai ser um triângulo e não um quadrado. E é isso que a gente vai fazer agora. Então nós vamos importar o KNN e usar esse tipo de algoritmo para fazer a classificação. Então como é que a gente faz isso? Vamos primeiro importar a biblioteca, né? scikit-learning.neighbors, certo? Que são os vizinhos, tá certo? Eu vou importar aqui, import k neighbors classifier, Shift Enter, é esse que a gente vai usar. Então, criando um classificador, então vou escrever aqui KNN k neighbors classifier, e agora eu vou passar para esse classificador a quantidade de vizinhos mais próximos que ele deve levar em consideração. Então, o n neighbors vai ser igual a 3, ok? Shift Enter. Então agora eu vou treinar esse classificador. Então como é que eu faço isso? Então, knn.fits, manda ele treinar, né? Passando para ele as características, as alturas e as larguras de sépala e pétala, e vou passar para ele as classes y, só isso. Então ele vai treinar. Então agora aqui eu tenho o meu classificador prontinho para fazer a mágica acontecer, e é aqui que a mágica acontece. Vamos predizer um tipo de uma flor iris. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. knn.predict, certo? E eu vou passar para ele agora um vetor somente com as características da flor. Ou seja, eu vou passar para ele um vetor somente com a altura e a largura da pétala e da sépala. E vamos ver que tipo de flor ele vai me dizer que é. Então vamos lá. Altura da sépala, 6,5. Largura da sépala, 6,5 de novo. Altura da pétala, 4,7. E largura da pétala, 1,3. Shift Enter. E o robô me disse que a flor é do tipo versicolor. Olha que interessante. Passando outro vetor. Altura da sépala, 4,2. Largura da sépala, 3,1. Altura da pétala, 2,1. E largura da pétala 0,9. Vamos ver o que ele vai dizer? A flor é do tipo setosa. Isso não é bacana, cara? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço para você e até a próxima.